Capítulo 1. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Do versículo 13 adiante, que diz assim: exortação à santidade. Portanto, cingindo os vossos lombos, do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai, inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga, segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestando nesses últimos tempos por amor de vós. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu glorifico, Senhor, é o teu nome. Obrigado, Pai, por esta manhã. Obrigado, Pai, pela vida de cada um dos teus que aqui estão, aqueles que estão assistindo. Vem abençoar em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Queridos, esse final de semana eu participei de uma reunião, de um culto, aonde eu fui assim impactado, né? Deus tem falado comigo esses dias a respeito de algumas coisas e direcionado. E esse culto assim, o Senhor veio assim como que confirmar algumas coisas. Quem estava ministrando era um pastor jovem. Ele tem 26 anos de idade, pastor, né? E ele testemunhando, ele estava lançando um livro. Eu comprei esse livro, o livro dele no sábado, na sexta-feira, já terminei de ler, já, para você ver como foi fabuloso. E ele testemunhando sobre a experiência, sobre o chamado dele. Ele tinha 14 anos de idade quando o Senhor o chamou. Ele, filho de pastor, né? Mas era aquela coisa, adolescente, ia para a igreja, às vezes empurrado, obrigado, ele queria fazer as coisas dele, e amém. Mas ia para a igreja. Teve um dia que na igreja dele se fazia todo mês 12 horas de oração. E nesse dia ele tinha jogo, ele era jogador, ele treinava, e ele tinha jogo e não foi na oração, não queria ir. Mas à tarde, os pais dele foram buscar ele no clube, né, e passaram na porta da igreja. Faltava 1 hora para terminar aquele período de oração. E a mãe dele disse, vamos pegar pelo menos a última hora, né, vamos. E ele, não quero, estou cansado. Não, mas vamos. Né? E foi. Né? Ele foi chutando o vento, mas foi. E quando ele entrou na igreja, era a última hora, ele viu lá os irmãos lá orando, alguns chorando, outros jogados no chão, e ele ficou olhando aquilo. Ele já era acostumado com o ambiente. Como eu disse, ele era filho de pastor. Acostumado, mas aquilo não mexia mais com ele, não mexia mais com o emocional dele. E ele ficou olhando aquilo como meio frio, e em meio àquilo ele falou com Deus. Senhor, se o Senhor está fazendo isso daí com eles, se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer também comigo. E ele falou que naquele momento o Espírito Santo o tocou. O Espírito Santo o encheu de uma maneira tão grande que ele, como há muito tempo ou nunca,
Ele começou a chorar ali diante do Senhor, se derramou ali diante do Senhor, sentiu a presença do Senhor de uma forma tão impactante que aquilo mudou a vida dele. Ele sentiu Deus chamando ele tinha 14 anos de idade, chamando ele para algo mais sério, algo mais compromissado. E ali aquela hora de oração mudou a vida dele. Ele disse que quando ele saía, quando acabou aquela reunião, quando acabou aquele período de oração, ele já era uma outra pessoa. Ele tinha 14 anos de idade. Aleluia. Ele falou que daquele dia em diante, os valores dele mudaram. Ele era jovem, ele que queria se divertir, ele que queria estar com os amigos, ele queria jogar bola, ele já era sondado já por alguns clubes. Ele queria fazer isso, mas de repente mudou. De repente os desejos dele mudaram. Ele começou a desejar buscar mais a Deus, porque aquilo que ele sentiu na igreja durante aquela hora de oração, ele queria mais, porque foi muito bom. E ele buscou mais, ele queria ser mais cheio do Senhor, queria sentir mais a presença do Espírito de Deus. E o Senhor começou a usá-lo, começou a enchê-lo, começou a falar com ele. Lembre-se, ele tinha 14 anos. E o Senhor falou que iria usar ele, ia levar ele para fora do país. E na cabeça dele, ele até entendia, um dia, tenho 14 anos, daqui a alguns anos, quando eu estiver mais velho. Mas como ele treinava futebol, ele foi convidado por um time, por um clube de Portugal, para treinar lá. E ele viu ali Deus começando a cumprir a promessa na vida dele. E ele viu que realmente era Deus, porque, que nem ele disse, como que você teve... Falavam para ele quando ele estava lá em Portugal, como você teve coragem de vir sozinho para cá? Ele falou assim, não, coragem teve meus pais de me mandarem para cá, né, com 16 anos, sozinho. E ele foi contratado por esse clube em Portugal, e lá ele continuou a treinar, e ele imaginou, não, Deus vai me usar através do futebol para que eu possa alcançar vidas, para que eu possa falar do amor do Senhor. E ele estava tão cheio do Senhor que cada um que ele encontrava, qualquer um que parava do lado dele, ele já falava de Jesus, já falava do testemunho, já falava do amor de Deus. Ele não conseguia ficar quieto, ele falava toda hora. Aleluia! E nisso ele já estava com 16 anos, e estava lá em Portugal. Lá ele cresceu e não voltou mais para o Brasil. 16, ele ficou lá 7 anos direto, lá em Portugal, e ali ele se formou, porque ele voltou a estudar lá. Ele congregava numa igreja onde ele foi ungido pastor. Ele estava ali fazendo a vontade do Senhor. Então as coisas acontecendo. O homem, depois que tem um encontro com o Senhor, amados, vou dizer uma coisa para você, a obra, ela é rápida. Deus, ele não vê idade, Deus, ele não vê limitação. Por quê? Tudo é o Senhor quem prepara. Tudo é o Senhor quem gerencia, é Ele quem abre caminhos, é Ele que prepara as portas. Nós não podemos ter medo de fazer aquilo que o Senhor propõe para nós fazermos. E ali, amados, ele estava já pastoreando. A igreja já estava pastoreando. E Deus falou para ele que ele iria para o Paquistão. Que o Senhor iria levá-lo para o Paquistão. Porque o Senhor tinha uma obra lá. E ele fala que ele nem sonhava com o Paquistão. A igreja tinha um cuidado com um missionário no Paquistão e mandava uma determinada quantia para lá para ajudar em um orfanato no Paquistão. Mas ninguém tinha contato, ninguém falava com o missionário, não sabia como era, que era, mas mandava aquela contribuição mensal. E ele também mandava, mas nunca teve contato nenhum, nunca teve interesse algum de conversar, de saber como que era, a necessidade e tudo mais. E o Senhor falou para ele que ia mandar ele para o Paquistão. E começou a confirmar o que iria fazer na vida dele. Amados, ele não tinha nem 24 anos.
né? E o Senhor começou a preparar tudo. Né? E ele, sentindo essa convicção de que o Senhor o queria lá, ele começou a fazer pesquisa. Tentar encontrar missionários, alguma agência missionária naquele lugar, saber como que era, o que fazia lá, qual era a necessidade. Aleluia. E o Senhor deu a ele um sonho. E nesse sonho ele viu assim como algumas famílias, viu crianças. E ele como que adotando a criança. Então, e ele entendeu, bom, Deus então vai permitir que eu vá lá para que eu adote uma criança, para que eu cuide de uma criança, até então normal. E ele passou isso para a igreja entendeu a visão, viu que o negócio era de Deus, levantaram ali valores e ele foi. Antes disso, amados, ele conseguiu entrar em contato com o pastor que ali estava, e o pastor contou a necessidade de lá. Amados, o Paquistão, ele é o 8º país do mundo, é o 8º país, não, está em 8º lugar no ranking de perseguição ao cristão. Então, país super perigoso. E qual era a missão que o Senhor tinha colocado no coração dele, que esse pastor comunicou? Que era libertar pessoas. Pessoas que ali são escravas. Né? Que os cristãos ali, amados, eles são pessoas da mais baixíssima classe, tá? Que são literalmente humilhados, jogados fora. Cristão ali não pode trabalhar, cristão ali não pode estudar, cristão ali pega os piores trabalhos, ou seja, de limpador de fossa para baixo, tá? E para ganhar assim centavos. Por quê? Pela lei do país, tá? A pessoa pode até ser cristão, só que tem que declarar. Tem que declarar até mesmo um documento que é cristão. E por você ser cristão, a pessoa vai pegar seu documento, vai ver que você é cristão, não te contrata. Então o que? Cristão ali passa uma necessidade muito grande. E o que acontece? Né? Foi mais ou menos o que ele explicou, foi o que ele explicou. Tipo, eles não conseguem trabalho, não conseguem um meio para se manter. E acontece o que? Que muitos ali acabam se endividando, pedindo dinheiro emprestado para comprar comida, para comprar remédio. E não tendo como pagar, eles se tornam escravos. Escravos daqueles que emprestaram a princípio. E ele vai ficar lá trabalhando até poder pagar. Só que é o seguinte, a pessoa não tinha nada, tá? Pegou emprestado, continua não tendo, porque não tem emprego. Então, então trabalha para mim, e quando você pagar, você sai. Só que a pessoa vai trabalhar para quem emprestou, só que ela não vai poder fazer mais nada. Aí, consequentemente, como que vai comer? Como que vai beber? Aí essa pessoa que emprestou passa também a fornecer alimento. E esse alimento é cobrado. Ele fornece também uma casa, um barraco lá para eles morar, que também é cobrado. Então, ou seja, a pessoa que se acaba caindo nesse processo de escravidão, nunca mais sai. Porque não tem como, não tem dinheiro para pagar. E fica, e olha, é aquela coisa, se eu estou lá e eu acabo sendo escravo, não vai ser só eu, vai ser minha esposa, vai ser meus filhos, é a família inteira que se torna escravo de uma situação e não sai mais, porque não tem dinheiro, não tem trabalho. E o Senhor colocou no coração deles de estar resgatando essas famílias, de estar comprando essas pessoas. E ele contando que ele chegou lá e tinha lá uma criança, 6 anos de idade. Sabe fazendo o quê? Fazendo tijolo, ajudando o pai, porque a mãe era cega, e essa criança de 6 anos que auxiliava a mãe e ajudava a fazer tijolo. Né? E isso era diariamente. E aquilo cortava o coração.
E o que ele fez? Começou a acionar igrejas, a irmãos, a amigos, e conseguiram levantar valores. Um detalhe, uma dívida de uma família ali varia em torno de 3 a 6 mil dólares ou euros, que dá em torno hoje de quase 40 mil reais. Né? É o preço da escravidão. Isso é muito dinheiro. E ele conseguindo falar com todos, conseguiu levantar o dinheiro e conseguiu comprar a liberdade dessas famílias. E ele testemunhando, eles já conseguiram resgatar 2 famílias da escravidão. Uma família com o marido, esposa e uma filha, e uma outra família com o casal, mais 4 crianças. E não é somente resgatar, porque seria fácil pagar a dívida, mas a questão é, e o depois? Não tem emprego. Vai acabar num ciclo vicioso, vai acabar pegando emprestado de novo, vai acabar caindo na dívida de novo, vai acabar sendo escravo de novo. E eles fazem também, eles dão um encaminhamento, ou seja, eles compraram ali tipo uma moto que eles chamam lá de tuk-tuk para carregar pessoas, né? Para fazer tipo um Uber, né? Ali onde eles possam trabalhar. Então eles tiram a família da mão dos seus algozes, eles alugam uma casa, colocam a família e compram esta moto para que a família possa trabalhar e não cair de novo nessa escravidão. Isso é o que a igreja está fazendo. Então veja aqui, como o Senhor diz aqui, não foi por ouro ou prata que o Senhor nos comprou. Foi pelo seu precioso sangue. Se você procurar no YouTube, você vai encontrar vídeo dele. Ele pagando, e lá, ele falou que o pessoal lá não aceita transferência bancária e tudo mais. É dinheiro vivo. Então mostra lá que um pacote de dinheiro desse tamanho, tá? Ele levando para os donos dessa família para comprar a sua liberdade. E ele ainda fala assim, da mesma forma que Jesus nos comprou da mão do diabo, nos tirou da mão de algozes, da mesma forma o Senhor está usando ainda a igreja para libertar vidas. Aleluia. Amados, sabe, nós precisamos ver exatamente isso, que a igreja ela tem um papel ainda fundamental. A igreja não é somente para nós estarmos aqui em uma reunião por 1 hora, 2 horas, acabou e vamos para casa. A igreja significa trabalho, compromisso. Porque veja, ele é um dos pastores. Depois eu comecei a pesquisar, eu vi que tinha outros pastores também, tá? Que fazem o mesmo trabalho de comprar escravos. Pessoas que são escravizadas porque são cristãos, porque pode dizer de cada 10 escravos que lá estão, são cristãos. Não são de outra religião. Tá? Então o quê? Porque são justamente servos de Deus, porque aceitaram a Cristo. E aceitaram não é simplesmente aceitou a Jesus para ter uma vida melhor, aceitou Jesus para ter dinheiro, não. Aceitou a Cristo, no caso deles, para ter uma vida pior. E quando ele se converteu, quando ele aceitou a Cristo, que ele mudou a sua documentação, que descobriram no mesmo dia, ele foi mandado embora. Por quê? Porque tinha se convertido ao cristianismo. Então, peraí, eu vejo assim que as pessoas, amados, muitas vezes querem se blindar a si mesmo, querem se proteger. Mas eu quero Cristo para ter uma vida boa, eu quero Cristo para ter dinheiro, eu quero Cristo para ter sucesso. Amados, nós precisamos querer a Cristo para ter salvação. Mas a salvação tem um preço. E eu vejo que essas pessoas, teve lá ele testemunhando que teve um cristão, e foi obrigado, ele não queria, foi obrigado a trabalhar limpando fossa. E, amados, lá é um lugar que não tem infraestrutura. Tá? Desentupindo uma fossa lá, extremamente contaminada, que em 1 semana ele morreu. Em 1 semana ele morreu, por quê? Foi mexer lá dentro, porque jogaram ele lá para ele fazer aquilo. Era trabalho de cristão.
Ou seja, eles são chamados ali, o cristão é chamado ali de impuro. Né? De impuro. É assim que são vistos. Aí eu vejo, amados, aleluia. Amém aí atrás? Aleluia. Aí eu vejo, amados, a necessidade da igreja se posicionar. Sabe, a igreja, ela é esse salão, mas é o lugar da reunião. O nosso trabalho ainda é grande, mas é lá fora. Nós podemos ficar meio chateados, meio tristes, por muitas vezes ver a igreja vazia. Ah, cadê o irmão A, o irmão B? Mas, amados, a grande comissão ainda é lá fora. Porque tem muita coisa para ser feita. E a gente fica se lamentando por ser por um culto X e um culto Y. Não, peraí. O que estamos fazendo para mudar situações? Para mudar. Veja, esse pastor, ele tem 25, 26 anos. Quando ele falou assim, eu fiquei surpreso de ver como o Senhor está chamando e capacitando aquele que quer ser enviado. Aleluia. Porque as pessoas, eu não sei o que imaginam do Evangelho, o que querem do Evangelho, porque nós, na cidade, na metrópole, nosso pensamento de Evangelho é totalmente diferente. Quando eu estive na África, quando eu estive aqui no sertão aqui do Brasil mesmo, eu via que a realidade do Evangelho, nesses lugares, é totalmente diferente da realidade da cidade. Porque na cidade nós queremos casa, comida e roupa lavada. Nos campos, eles querem a presença. Eu me lembro a primeira vez que eu fui à África, um irmão lá falou para mim, pastor, obrigado por ter trazido o alimento e as roupas, e principalmente a palavra de Deus. Porque, pastor, a comida vai acabar e a roupa vai rasgar, mas essa palavra vai ficar no nosso coração. Então espera, o mundo ainda está esperando, amados, que nós venhamos levar esta palavra. E ele conta ali no seu relato o que Deus fez naquele lugar. Pessoas se convertendo, pessoas sendo cheias do Espírito Santo. Alguém precisava ir para lá, apresentar o Espírito Santo. Me lembro quando, aleluia, quando Paulo chegou a um determinado local e ele pergunta, vocês já conhecem o Espírito Santo? E ele falou, não, nós só fomos batizados por João. E Paulo falou, esse foi o batismo do arrependimento. E ele ali orou. E todos foram cheios do Espírito Santo. Sabe, queridos, nós temos o Espírito Santo na nossa vida. E nós precisamos levar para aqueles que estão aí aflitos, que estão aí cansados, que estão aí subjugados. Sabe, países como esse estão clamando por pessoas talvez como você. Estão clamando por pessoas como você para mostrar o caminho, para falar do amor de Deus. Por isso que Pedro aqui, ele fala, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosses resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Fomos comprados pelo quê? Qual foi a promessa que te fizeram quando você ainda não conhecia ao Senhor? Sabe, num lugar como este, no Paquistão ou qualquer outro país que tenha uma certa perseguição, a pessoa sabe o que vai acontecer com ela se ela se converter. A pessoa sabe como que vai ser a vida dela se ela se entregar a Cristo. Porque ela sabe, por testemunhos visíveis ali, que cristãos são perseguidos, são mortos, são presos. E ela sabe o que vai acontecer se ela se posicionar a Cristo. Mas mesmo assim, muitos se posicionam. Muitos abrem mão do seu bem-estar, da sua vida,
para se render a Cristo. Então, queridos, em nome de Jesus, você sabe talvez o que pode te acontecer se você perseverar em Cristo. Se você continuar pregando, se você continuar falando o que pode te acontecer, e mesmo assim eu te pergunto, você teria coragem de continuar a pregar Cristo? Você teria coragem de continuar a falar que Jesus é bom? Porque, olha, não foi por coisas corruptíveis. Olha, vem para Cristo que você vai ter um emprego bom, você vai ter dinheiro, você vai ter isso. Infelizmente, nas metrópoles, é isso que se prega. As pessoas querem bem-estar e, olha, irmãos, não é errado, não. Não é errado. O Senhor diz que veio para nos dar vida e vida em abundância, mas não é só isto. Nós temos que entender que servir a Cristo é um comprometimento até a morte. Nós temos que entender que servir a Cristo, amados, é um comprometimento que pode nos custar e nos custar caro. Porque servir a Cristo é canseira, é solidão, é angústia. Servir a Cristo, amados, nem sempre é prazeroso, é satisfatório, mas prazeroso muitas vezes não é. Porque quem tem prazer no sofrimento, quem tem prazer na necessidade ou na perseguição, mas é satisfatório de nós vermos depois que valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena o sofrimento. Valeu a pena a solidão. Valeu a pena a injúria. Valeu a pena. Valeu a pena estar até aqui, porque o próprio texto diz: foi muito bom eu ter sido afligido. Me foi muito útil. Eu aprendi. Eu fui capacitado. Eu fui treinado. Por isso, amados, eu não desisto de pregar o Evangelho. Amém? Amém? Eu não desisto. Eu sei que é difícil. Eu sei que é ruim estar com uma igreja não muito cheia, vazia. Eu sei que é ruim. Eu sei isto. Mas em nenhum momento eu penso em parar. Em nenhum momento eu penso em falar que sabe de uma coisa, deixa para lá. Não, sabe por quê? Porque foi esse o nosso chamado. Quantos missionários estão no campo, que estão sofrendo, perseguidos, que já passaram por situações de morte, mas continuam, aleluia, a pregar. Porque, queridos, se tudo isso ainda valer uma vida, aleluia, somos mais do que vencedores. Aleluia. Se tudo isso está valendo para a salvação, para a edificação, para a transformação. Por isso, vamos continuar. Vamos continuar. E esse pastor, ele falou que todos esses anos, que praticamente 7 anos foi o treinamento dele, 2, 3 anos que ele está de fato na obra, em 3 anos, Deus já o abençoou, ele conseguiu resgatar 2 famílias, e ele falou, eu quero, se o Senhor permitir, até o fim do meu ministério, para resgatar no mínimo 100 famílias. Porque, amados, é caro. É caro. É caro a obra missionária, é caro. Mas quando você se dispõe a fazer, Deus prepara os recursos. Então não pare. Não veja limites, não veja barreiras. Simplesmente vai, o Senhor é com você. Vai. E eu vejo assim que muitas pessoas colocam dificuldades. Mas isso não dá, isso é difícil, isso é muito caro. Mas, amados, Deus está no negócio. Deus vai preparar tudo. Amém? Amém? O que eu tenho que fazer é continuar a pregar. O que eu tenho que fazer é continuar com a porta aberta, dando oportunidade para muitos entrarem ou não. Porque essa porta vai servir de condenação para muitos que passam por ela e não entram. E um dia o Senhor vai perguntar para ela, por que você não entrou? A igreja estava lá, estava aberta. A minha palavra estava sendo pregada. Por que você não entrou?
E esta porta vai servir como testemunha de acusação. Nós temos que continuar com a porta aberta. Nós temos que continuar pregando a palavra. Nós temos que continuar dando oportunidade para que vidas se arrependam. Aleluia! É como um hospital, né? Se você não está doente, você não vai no hospital, nem sabe onde é um hospital. Mas se acontecer alguma coisa, você já perguntou onde tem um hospital próximo. E você vai. A igreja é isso. Um dia alguém vai precisar. E alguém vai perguntar, será que não tem nenhuma igreja por aqui? Onde tem uma igreja que eu possa ir para orarem por mim? E talvez vão dizer, ali tem uma igreja. Ali em cima tem outra igreja. Ali tem outra igreja. Porque a igreja ainda é porta de salvação. A igreja ainda é porta de salvação. Por isso, amados, nós temos que estar prontos. Por isso que nós temos que estar ali prontos e dispostos. Não importa. Não importa se fazemos cultos e ninguém vem. Não importa se fazemos cultos e poucos vêm. O importante é que tenhamos cultos. Aleluia. Porque aqui não estamos cultuando a homens, estamos cultuando ao Senhor. Aleluia. E o sacrifício que fazemos de sair da nossa casa para vir aqui, não é para te ver ou para me ver, é sim para dizer, Senhor, eu vim te visitar. Aleluia. Eu vim à sua casa. Aleluia. E é isso que o Senhor quer, amados. Veja, esse pastor, ele foi lá, sem experiência. O treinamento dele, essa separação foi sair do Brasil e ir para Portugal, ficar 7 anos sozinho, sem família, sem nada. E de lá o Senhor abriu as portas para outro país. E agora se formou uma ponte. E agora ele continua a fazer esse trabalho. Ei, qual trabalho o Senhor tem colocado no seu coração? O que você está disposto a fazer para o Senhor? O que você está disposto para Deus fazer através de você? Deus, Ele quer, amados, pessoas que se comprometam. Não que se vitimizem. Ai, coitado de mim. Ai, porque eu sou pequenininho. Lembra de Gideão? Gideão, você vai libertar esse povo. Ai, Senhor, coitado de mim. Ai, eu sou o menor da casa do meu pai. E a casa do meu pai é a mais pobre da região. Se vitimizando. Ai, tadinho de mim. Pede a outro, Senhor. Chama outro. Eu não posso, eu não sei, eu não consigo, eu não vou. Mas o Senhor viu nele o quê? Uma força que ele não via nos outros. E talvez você se vitimize dizendo, eu não tenho, eu não consigo, eu não sei, tenho que aprender mais, tenho que ter mais, mas o Senhor fala, não, vai nessa tua força, naquilo que você já tem, naquilo que você já sabe, com as suas experiências, porque eu vou te usar. Vem assim mesmo, como você está. É isso que o Senhor está falando. Por isso, amados, nós vamos continuar. Aleluia. Vamos continuar a pregar, vamos continuar a falar. Vamos continuar a mostrar o caminho. Oh, aleluia. Vamos continuar a falar, ei, Jesus te ama. E olha, amados, um país que é quase 100% islâmico, mas permite, de certa forma, a pregação do evangelho. Mas ai daqueles que se convertem. Aleluia. Ai daqueles. O mínimo é perder o emprego. Passar por luta. Passar por aflição. Mas como disse, não foi por ouro e nem por prata que você foi comprado, mas sim pelo precioso sangue de Jesus. Aleluia. Por isso, amados, nos alegremos. Nos alegremos, não sabemos o que Deus tem para nós. Mas eu sei que grandes coisas ainda tem o Senhor a fazer através de você. Aleluia. Grandes coisas.
E você falando do amor do Senhor aqui, o Hernani pregando lá, o Carlos pregando do outro lado, e falando do amor do Senhor, testemunhando. Amados, isso é uma semente que vai caindo nos corações, e um dia alguém vai lembrar, o Carlos falou para mim um dia daquilo, o Hernani falava daquilo para mim um dia, e aquilo, aquela semente começa a se enraizar, começa a germinar, e daqui a pouco ela terá ali uma árvore, e dará frutos. Mas o Senhor fala para nós pregarmos em tempo e fora de tempo. Não importa. Mas em menos de 6 meses, ele estava no Paquistão. Quando o Senhor falou com ele, ele não tinha dinheiro para nada. Mas o Senhor preparou a condição. Ei, o Senhor tem um chamado para você. Se disponha. Em nome de Jesus. Deixa o Senhor te usar. Aleluia. É isto que o Senhor fala esta manhã. Ainda tem muita coisa a ser feita. Muita coisa a ser feita. E ali eu me propus, quando eu ouvi aquele testemunho ali, tremendo. Da mão daqueles algozes. Sabe por quê? Porque a obra missionária, amados, ela é feita, pelos joelhos de quem ora. Ela é feita, amados, aleluia, pelos pés daqueles que vão. E é feita, aleluia, por aqueles que contribuem. E nós vamos estar contribuindo, vamos ajudar essas famílias a serem resgatadas. São homens e mulheres servos de Deus, que porque aceitaram a Cristo, estão numa situação pior do que mendigos. Que o Senhor venha te abençoar. Que o Senhor venha abrir a tua visão. Em nome de Jesus. E olha, como disse Pedro, não se sinta, vamos colocar assim, não se vanglorie pelas suas aflições, porque saiba que em outros lugares desse mundo há outras pessoas sofrendo muito mais do que você, por amor a Cristo. Amém? Por isso, amados, aleluia, vamos estar em oração, vamos orar pela igreja, orar pelas vidas. Eu não sei quanto tempo mais vamos ficar aqui. Não sei, realmente não sei. Vamos completar agora em setembro 3 anos que estamos aqui. É final de contrato. Não sei como que vai ser essa renovação. Não sei se vamos continuar aqui. Se continuarmos aqui, glória a Deus. Se vamos sair daqui, também glória a Deus. Mas eu sei que uma coisa é certa. Continuamos com essa porta aberta. Em nome de Jesus. E ainda que o diabo esteja dizendo, vai fechar, vai parar. Não vai. Não vai. Aleluia, porque maior e mais forte é o Senhor. Pai, em nome de Jesus eu te glorifico, Senhor. Pai, por ver, Senhor, que o Senhor tem usado, Senhor, pelo mundo afora. Homens e mulheres, Pai, que te amam, Senhor. Pai, vemos, Senhor, esse jovem pastor, a qual o Senhor chamou com 14 anos de idade. E hoje, Senhor, que os frutos do seu ministério começam a aparecer. Meu Pai, há quantos, Pai, que estão aí na fila, Senhor, Pai, também querendo ser usados, Senhor. Meu Deus, venha abençoar a vida, Senhor, de cada um. Venha estar, Senhor, nos fortalecendo. Venha estar, Senhor, nos conduzindo para a glória do Teu nome, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Senhor, traz, Senhor, a bênção e a misericórdia. Abençoa, Senhor, o Teu povo, para a glória e honra do Teu santo nome. Amém e amém. Amém, queridos? Amém. Aplauda o Senhor. Oh, glória. Vamos ofertar a Deus, em nome de Jesus? Aleluia. Ai, criançada, criançada. Ô, gente, por favor, tem departamento infantil. Vamos trancar aquelas crianças lá? Não precisa nem ninguém ficar olhando lá. É seguro. Põe lá e tranca a porta. Tá? Elas não vão para a escada. Tá? Deixa lá, deixa lá. O médico diz que chorar é bom. Vamos deixar eles lá chorando.
A gente vai chegar lá, tá tudo falando em língua. Aleluia. Aí, ó. Hã? Né? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar pelas essas ofertas, em nome de Jesus. Aleluia. Dia 6 de setembro, amados, eu consegui agendar ainda a evangelista Francine. Né? Ela vai estar aqui, você está bem, você está sendo usada aí no país inteiro. E eu entrei em contato com ela essa semana, que nós somos amigos. Falei, Francine, não vou nem perguntar quando se você pode vir na minha data. Vê a data que você tem livre aí e me passa. Né? Aí ela viu lá que domingo, dia 6 de setembro, ela está livre. Então eu falei, estava. Então ela vai vir aqui, vai estar ministrando aqui dia 6 de setembro, para a glória de Deus, em nome de Jesus. E toda quinta-feira, essa quinta eu vou estar dando abertura, né? E depois, nas demais quintas, cada quinta vai estar aqui um pastor, um evangelista, trazendo a vontade do Senhor, em nome de Jesus. Então, peço a você, esteja vindo, se esforça, chama alguém, divulga.